Imagine que, neste exato instante, o Sol simplesmente parasse, sem explodir, sem aviso, o que aconteceria com a Terra e com todo o sistema solar? A maioria das pessoas pensa em um apocalipse instantâneo, mas a realidade, segundo a física, é muito mais estranha e fascinante. A resposta intuitiva está errada. Se o Sol parasse de existir agora, nada aconteceria imediatamente aqui na Terra. Nós não sentiríamos absolutamente nada. Por quê? Porque vivemos em um universo com um limite de velocidade, que é a velocidade da luz. E não é só a luz que viaja essa velocidade. A informação sobre a gravidade também. O Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros de nós. Isso significa que a luz que vemos agora saiu do Sol há pouco mais de 8 minutos. Da mesma forma, a força gravitacional que nos mantém em órbita também está, por assim dizer, 8 minutos no passado. Por esses 8 minutos, continuaríamos a ver o Sol no céu. Sentiríamos seu calor e a Terra seguiria sua órbita tranquilamente, como se nada tivesse mudado. Seriam os 8 minutos mais normais e ao mesmo tempo os mais assustadores da história da humanidade. Porque o fim do nosso mundo já teria começado e nós nem saberíamos. Passados os 8 minutos e 20 segundos, o caos começaria. A primeira coisa a acontecer seria a escuridão súbita. O céu ficaria preto, a Lua, que apenas reflete a luz solar, desapareceria, e as únicas luzes visíveis seriam as de estrelas distantes. Mas o efeito mais dramático não seria a escuridão, e sim o gravitacional. No exato momento em que a última onda de gravidade do Sol passasse pela Terra, nosso planeta deixaria de ser um planeta. Muita gente acha que nós cairíamos em direção ao local onde o Sol estava, mas isso é um erro comum. A órbita é um equilíbrio delicado entre a velocidade de um objeto e a força da gravidade que o puxa. Sem a força gravitacional para curvar nosso caminho, a Terra não cairia. Ela escaparia de acordo com as leis do movimento de Newton. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento em linha reta, a menos que uma força atue sobre ele. A Terra, que viaja a cerca de 107 mil km por hora, seguiria em uma trajetória perfeitamente reta, voando para o espaço interestelar como uma bala de canhão cósmica. Deixaríamos de ser o terceiro planeta do Sistema Solar para nos tornarmos um planeta órfão, vagando pela imensidão da galáxia. Com a Terra agora à deriva no espaço, a próxima etapa seria o congelamento. Sem a luz e o calor do Sol, a temperatura global despencaria drasticamente. Em apenas uma semana, a temperatura média da superfície cairia para abaixo de 0 graus Celsius. Em um ano, estaria em torno de 100 graus negativos. Os oceanos, que são enormes reservatórios de calor, começariam a congelar pela superfície. Uma camada de gelo cada vez mais espessa se formaria, isolando as águas mais profundas por um tempo. A fotossíntese pararia quase que instantaneamente, o que levaria ao colapso da maioria das cadeias alimentares. As plantas morreriam, seguidas pelos animais que dependem delas. A superfície do nosso planeta se tornaria um deserto escuro e congelado, completamente inabitável para a grande maioria das formas de vida que conhecemos hoje. Mas será que toda a vida na Terra desapareceria? Surpreendentemente, não. A vida não acabaria de imediato. Enquanto a superfície se tornaria um inferno gelado, o interior da Terra continuaria quente. Nosso planeta tem um núcleo de ferro derretido que gera calor geotérmico. Esse calor é o que alimenta ecossistemas inteiros no fundo dos oceanos, ao redor de fontes hidrotermais. São comunidades de bactérias, vermes gigantes e outras criaturas que nunca viram a luz do Sol e obtêm sua energia de reações químicas, um processo chamado quimiossíntese. Esses ecossistemas poderiam sobreviver por milhões, talvez bilhões de anos, protegidos sob uma grossa camada de gelo que isolaria o oceano do frio extremo do espaço. A humanidade e a vida na superfície estariam condenadas, mas a vida em si, em suas formas mais resistentes, continuaria a existir nas profundezas escuras. Uma última fagulha de biologia em um mundo morto. Nós poderíamos teoricamente tentar sobreviver usando energia geotérmica ou nuclear, mas seria uma existência subterrânea, limitada e sombria. E o
que aconteceria com o resto do Sistema Solar? O mesmo que aconteceu com a Terra. Sem a âncora gravitacional do Sol, o Sistema Solar deixaria de existir como um sistema coeso. Cada planeta, asteroide e cometa seguiria em sua própria linha reta, partindo daquele ponto de sua órbita. Mercúrio e Vênus, por estarem mais próximos, sentiriam o efeito primeiro, seguidos pela Terra, Marte e assim por diante, até Netuno, que só perceberia o desaparecimento do Sol horas depois. O balé ordenado dos planetas se transformaria em uma dispersão caótica. Seríamos um enxame de mundos órfãos se espalhando pela Via Láctea. A chance de colisão entre esses planetas seria extremamente pequena, dado o vazio imenso do espaço. O mais provável é que cada um seguiria seu caminho solitário, podendo, eventualmente, após milhões de anos, ser capturado pela gravidade de outra estrela ou ser rejetado para o espaço intergaláctico. O Sistema Solar, a estrutura que nos deu origem, se desintegraria para sempre. Agora, a pergunta mais importante: isso tudo é possível? Na prática, o Sol pode simplesmente parar ou desligar? A resposta, felizmente, é não. Esse cenário é puramente hipotético. A física que governa as estrelas não permite esse tipo de evento. O Sol é uma esfera gigantesca de plasma, mantida por um equilíbrio entre a força da gravidade que tenta esmagá-lo e a pressão gerada pelas reações de fusão nuclear em seu núcleo. Ele vai morrer, sim, mas daqui a cerca de 5 bilhões de anos, e sua morte será um processo lento e previsível. Ele se expandirá, tornando-se uma gigante vermelha que provavelmente engolirá Mercúrio, Vênus e talvez até a Terra. Depois, encolherá para se tornar uma anã branca, um objeto denso e frio que lentamente se apagará ao longo de trilhões de anos. Não existe nenhum mecanismo conhecido na física que possa fazer uma estrela simplesmente desaparecer instantaneamente. O cenário que exploramos é um exercício de pensamento, mas a física que descreve as consequências é absolutamente real. Então, o que aprendemos com isso? Que o Sol não é apenas uma fonte de luz e calor. Ele é o eixo invisível que mantém todo o nosso sistema unido, o maestro silencioso que rege a dança dos planetas. Sua presença é tão fundamental que sua ausência desintegraria nossa realidade. Este exercício mental nos mostra o quão delicado e interconectado é o nosso lugar no cosmos. Mas isso me deixa com uma pergunta aberta. E se não fosse o Sol a desaparecer? E se em algum lugar da galáxia fosse outra estrela com seu próprio sistema planetário que simplesmente parasse de existir? O que aconteceria com esses outros mundos? Se você quer continuar explorando o universo com ciência real, dados e os limites do que é fisicamente possível, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, a curiosidade não tem limites. Obrigado por assistir e até a próxima.